O tempo do luto não determina o tempo da cura da dor. Vamos falar sobre o luto? Eu sinto fortemente que nós precisamos falar mais sobre isso de uma forma mais humana, mais real e com mais compaixão, principalmente com mais compaixão. E eu já inicio esse vídeo falando que o tempo do luto não determina o tempo da cura da dor. Eu sou mãe de um anjo. Já tem mais de 3 anos que o Senhor recolheu meu filho, meu primeiro filho. E há dias que é tão recente, principalmente nas datas comemorativas. E eu posso afirmar que o tempo do luto ele não determina o tempo da cura da dor. Então hoje eu quero falar com você que está passando por esse processo do luto recente de semanas, de meses e de anos. Mulher, bem-vinda ao meu canal, eu me chamo Etila e o Entre Lágrimas e Graça, ele nasceu desse lugar de muita lágrima, desse lugar de luto que nasceu entre lágrimas e graça. Então eu tô aqui hoje para te ajudar você, mulher, que deseja crescer mais no Senhor. Amém? E eu queria dizer que você vai sempre sentir falta. Isso não significa que você não foi curada. Significa que você amou. As pessoas, elas têm uma ideia, eu acho isso tão desumano, gente, tão desumano, de que só porque já se passaram-se 5 anos, 10 anos, aquela pessoa ela não sente mais nada. Ela não sente mais falta daquela pessoa, só porque ela tá sorrindo, ela tá seguindo, né? E acontece às vezes de nem falarem mais sobre quem tá fazendo falta na sua vida. Eu sei o quanto que isso dói. Mas também tem pessoas que você sabe, eu quero que você lembre delas agora, que elas amam falar daquela pessoa que não tá mais fisicamente com você. Isso te deixa tão feliz. Eu tenho pessoas próximas a mim que amam falar do meu filho, do Arthur. Eu tenho uma pessoa em especial que ali nos primeiros meses ela ia comprar uns brinquedos com o filho dela e ela me chamava. E ela, amiga, você quer ir? Mas assim, eu tenho medo de você não se sentir bem, porque brinquedo, criança. Eu falei, amiga, eu quero sim ir. E eu ia com ela, e ela, o Arthur usava esse brinquedo. Eu falei, sim, amiga, ele gostava muito desse brinquedo. Então, assim, gente, isso era tão bom, isso é tão bom. Isso é tão bom. Depois, assim, que se passaram-se os anos, as pessoas falam dele para comer. Eu tenho pessoas próximas aqui de casa que falam sobre ele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, é por isso que eu acho desumano, sabe? É porque as pessoas que estão passando pelo processo do luto, é como se depois de anos elas não pudessem mais sentir falta, elas não pudessem mais até falar sobre aquela pessoa que não tá mais fisicamente ali. Eu já me assentei com mulheres, com mães de anjo, que eu tive o privilégio de conhecer pelo Instagram até, e a gente conversando ali, perguntando, né, de onde você é, e nós descobrimos que éramos da mesma cidade. E quando eu conversei com essas mulheres, com mães que estavam ali com alguns meses, outras com já anos, sem o seu filho fisicamente ali ao seu lado, elas me falaram assim, Edila, eu me sinto ignorada. Eu me sinto ignorada. É como se eu não pudesse mais falar do meu filho. A sensação que eu tenho é como se as pessoas quisessem colocar um tempo. Você tem até esse tempo para você sentir falta. Depois disso, você vai seguir sua vida. E não fala mais naquela pessoa, não. Eu já passei por situações assim. Vocês acreditam? Isso é muito desumano. Então, por isso que eu oro para que o Senhor coloque pessoas de bom coração, pessoas humildes ao seu lado, amigos e amigas, segundo o coração de Jesus, para compreender os teus processos, mesmo depois de anos. Amém? Então, eu sinto isso, que as pessoas elas querem determinar um tempo. Mas preste atenção no que ele diz lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 4, mas mais específico, essa parte. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo
de dançar. Então, o que o Senhor está falando aqui? Que há um tempo para todas as coisas. As pessoas acham que o tempo de sorrir, ele precisa ser maior do que o tempo de chorar. Mas quem determina o tempo é Deus e não as expectativas alheias. Mas eu quero enfatizar algo para você. Se você se encontra nesse lugar do tempo de chorar, eu quero te falar algo importante. Por isso, preste atenção. Essa dor que você está sentindo, ela não pode te paralisar para sempre. Você precisa persistir e seguir honrando a memória daquela pessoa, honrando tudo que ela te ensinou. Porque certamente ela não queria te ver nessa situação em que você está paralisada. Então procure ajuda, se necessário, ajuda de um terapeuta, ajuda de um psicólogo. Procure uma ajuda. É porque o Senhor, Ele capacitou essas pessoas, esses profissionais, para estar nos ajudando. A gente precisa de pessoas. Isso não significa que você não tem fé, tá bom? Eu quero tirar isso de que só porque nós caminhamos com o Senhor, nós não precisamos de terapia. A gente precisa de terapia, tá bom? Porque Deus capacitou essas pessoas. Para finalizar esse vídeo, eu queria te dar um conselho. Peça ajuda. Busque estar próxima de pessoas que vão te compreender e que vão te ajudar a crescer em Deus, que vão te ajudar nos teus processos. Mas não pare, mulher, continue. Seja você que... Eu não falo aqui só com mãe de anjo, tá? Mas é o pai, é a mãe, é um amigo. Continue por eles, tá bom? Então, se essa mensagem ela falou com você, eu gostaria muito de ler o seu comentário. Fique com Deus, fique bem e saiba que o Senhor, Ele vê você e Ele te ama muito. Até o próximo vídeo.